bom lembrar que talvez a maior restrição nossa no século XX, para além do autoritarismo, obviamente, tenha sido a restrição criada pela Constituição de 1891 do voto do analfabeto. Os analfabetos deixaram de votar no Brasil entre 1891 e 1985, sendo que, quando isto foi implementado, a grande maioria da população brasileira é formada por analfabetos. O Brasil fez uma coisa muito interessante na sua primeira república, que foi restringir o voto analfabeto num país de analfabetos, incluindo os donos do poder. E qual foi a forma de garantir que aquilo tinha alguma participação? Fraude. Então, todo mundo fraudava. Essa era a ideia interessante. Já que a grande parte é analfabeta, vamos fraudar. Então, era aquela coisa do senhor de terra dava ao camponês. O voto não era secreto, na verdade. O voto era trazido de casa, colocava um envelope, colocava o voto dentro do envelope, dava ao camponês, ele dizia, olha, vai lá e coloca o voto na urna. O cara colocava na urna, chegava depois e falava assim, então, Padinho, votei como o senhor mandou. Agora eu queria saber só uma coisa, em quem que eu votei? E ele respondia, não posso falar, o voto é secreto. Então, o grau de fraude do sistema era de tal maneira que, de fato, você não tem uma representação e uma participação política. E a gente vê como que isso tem efeitos nas políticas públicas, lembrando que a restrição do voto analfabeto, que durou até 85, ela foi talvez um dos grandes obstáculos para a expansão da educação brasileira. Ao contrário do que pensam alguns, ao restringir o voto analfabeto terei eleitores melhores, o que se faz é, quando você restringe grupos da sociedade a participar, eles não podem lutar pelos seus próprios direitos. É muito interessante quando a gente olha a curva, até eu fiz um texto no Valor, certa época, depois o Jairo também escreveu, quando você olha a curva de expansão da escolaridade de educação básica no Brasil, ela cresce gigantescamente pós-85. Quando os analfabetos começam a votar. Só é possível avaliar o quão positiva foi a redemocratização quando você olha para trás. A transformação é muito grande no Brasil. Se nós pensarmos, por exemplo, em eleição e participação democráticas, em termos eleitorais, nós retiramos a restrição já citada do voto dos analfabetos e, desde então, temos feito eleições seguidas, pelo menos desde 85, com uma clareza muito grande do ponto de vista democrático, e que pode ter um probleminha aqui e acolá, mas são eleições cada vez mais seguidas e cada vez mais democráticas. Olhem para o lado. Olhem para os chamados países emergentes. E até na Europa, se quiserem visitar a Itália, eu os convido, vocês vão entender o que eu estou falando. Mudança do ponto de vista de eleições. Nós não temos eleições seguidas democráticas em nenhum momento da história com tal temporalidade. Nenhum momento. Isto é muito importante de se valorizar, até para usar melhor esse instrumento. Me parece que, em parte, eles estão aqui para isso. Quando é que começou, eu ouvi o professor Ricardo Young falando sobre o bolivarianismo. Quando é que começou o bolivarianismo? Na queda de um impeachment de um presidente na Venezuela, porque o sistema político da Venezuela ruiu completamente. Não dá para entender o Chávez sem entender o que era a Venezuela antes do Chávez. A Venezuela antes do Chávez era uma corruptocracia dominada por dois partidos políticos que se destruíram com o impeachment de um desses líderes. E era um país com um grau de desigualdade brutal, diante de uma riqueza muito clara para a sociedade, que é o petróleo. Isso explica muito a ascensão do Chávez. No nosso caso, o impeachment não levou a nenhum Chávez, em hipótese alguma. Mas nós tivemos uma transição política de um partido governista, o PSDB, a um partido oposicionista, e que for oposição desde suas origens, digamos assim, e que tem um projeto, se nós olharmos para os partidos brasileiros, e supomos que o PMDB não é mais o MDB, o PMDB é o PMDB pós-88, ou seja, sobretudo pós-89, briga com o PSDB, eu acho que aquele é o momento chave para entender o que é o PMDB. O partido mais antigo brasileiro como projeto se chama PT. Hoje. Neste ano completa 32 anos. Não, mais do que isso. Esteve na oposição
quando houve a transição de um governo a outro, a transição foi extremamente tranquila. O presidente Lula não tem nada que reclamar do presidente Fernando Henrique nesse sentido. Nada, zero. Mas o fato é que você tem um processo eleitoral com uma continuidade que não tem em nossa história. E do ponto de vista da participação, a mesma coisa. Foi citado aqui, por exemplo, a coisa dos orçamentos participativos. Nós temos criado vários tipos de instrumentos de participação a partir desse ponto original da redemocratização. Alguns podem criar segundas paulistanas, né, doutor Gaiani? Mas é isso, a sociedade brasileira tem vários exemplos nesse sentido. As pessoas não prestam atenção. O que eu digo é que a gente poderia usar muito melhor esses instrumentos do que estamos usando. Mas nós os temos, mais do que muitas outras sociedades. Eu tenho um amigo cientista político que agora está nos Estados Unidos, o Adrian Kurzweil, um grande pesquisador, do Canadá, quer dizer, que mostra, compara Brasil, Índia, Inglaterra, eu sempre falo, olha, em termos de instrumentos institucionais de controle democrático, o Brasil tem mais do que a maioria dos países desenvolvidos. A questão é saber como usá-los. Quando se fala mal de educação, eu sempre lembro, a grande revolução e reforma educacional nos Estados Unidos começou na segunda metade do século XIX, na Inglaterra na segunda metade do século XIX, na França na segunda metade do século XIX, na Argentina na segunda metade do século XIX, na Finlândia no final do século XIX. Aí você começa a olhar, o Brasil começou em 1988. E educação, você não pode pular etapas tão rapidamente assim, não. A não ser que você mate umas crianças, as mais pobres, as que aprendem menos. Tem gente até que pensa isso no Brasil. Sobretudo os economistas. Se nós tivesse, por hipótese, eliminássemos... Ceteris paribus, não é isso? Eu acho uma certa maluquice, digamos assim. Nós não tínhamos uma tradição descentralizadora democrática, nós tínhamos uma tradição descentralizadora oligárquica da Primeira República, mas uma tradição descentralizadora democrática não tinha. A frase do saudoso governador Montoro, quando disse que cidadão é municipal, não faria sentido nenhum antes desse processo de redemocratização. Porque quando Montoro disse isso, ele está querendo dizer o seguinte, olha, se nós quisermos ter uma melhor sociedade, precisamos ter municípios com cidadãos efetivos. Eu continuo acreditando que o Montoro tinha razão. Acredito muito. No Brasil, o maior problema das políticas públicas não é continuidade, é descontinuidade. Em educação, a gente tem uma altíssima correlação estatística entre municípios que mais trocam de secretários e IDEBs que melhoram menos. É óbvio. O estado que melhora menos no IDEB, não tem nenhum que piora no Brasil, que melhora menos, é o Maranhão. Nos últimos 3 anos, o Maranhão teve 5 secretários estaduais de educação. E dizem que veio o 6º agora. Há ainda falhas no presidencialismo de coalizão no Brasil. A relação entre executivo e legislativo baseada fundamentalmente na troca de votos por cargos públicos é um problema muito grande no Brasil. O governo federal tem 22 mil cargos em comissão, mas não fiquem preocupados, há pelo menos 5 estados com mais de 15 mil cargos em comissão. Portanto, o governo federal até que não está tão ruim. Tem município... O município de São Paulo tem 14 mil cargos em comissão. No Brasil, um dos maiores problemas do sistema político é o funcionamento interno dos partidos. No Brasil não há nenhum processo legal que obrigue os partidos a fazer algo como primárias ou equivalente. E eu vou dizer a vocês, enquanto não houver isso, se fosse só... Gente, na MP dos Portos, a quem a senadora Eleli teve que ligar? É um sujeito quase morto, porque ele está quase morto em termos de saúde, nada contra ele, cada país tem o Jefferson que merece, que era o deputado Roberto Jefferson. Porque ele controla boa parte dos votos do PTB. Por quê? Porque das 27 unidades, diretórios do PTB, 20 estão em intervenção pela direção nacional. Isso ocorre em outros partidos, eu não quero constranger ninguém aqui, isso ocorre regularmente nos partidos. Por quê? Porque o que é interessante é que, do muro fora dos partidos, o mundo democrático brasileiro avançou muito mais do que as pessoas falam nos jornais. No muro para dentro dos partidos, avançou muito pouco. É preciso mudar, fazer um grande processo de desburocratização no Brasil, de simplificação das leis, de redução das exigências burocráticas. A lei de licitações no Brasil, a imprensa acha que é para o bem, me perdoe, é para o mal. É um desastre. Eles acham que com isso você salva da corrupção. É pura bobagem, é puro desconhecimento, na verdade. Para não dizer, às vezes, má fé. Tem que mudar isso urgentemente. A legislação que foi criada para a Copa, digamos,
de sopetão, digamos assim, está diminuindo o preço das licitações em 25%. É impressionante. E a lei ainda não é perfeita, porque ela foi feita meio... Temos que fazer a Copa, né? Não tem jeito. E a imprensa dizendo que isso... 25%.